Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área. Vídeo aula de hoje, geometria analítica, condição de alinhamento. Professor, a gente já viu isso daí, fiz um monte de exercício na aula passada. Eu sei, só que dessa vez a gente vai pegar aí mais especificamente a área de aplicação da condição de alinhamento, tá certo? Vamos aprofundar mais essa parte aí, tá ok? Então, dando continuação ao nosso curso de geometria analítica, a condição de alinhamento. Olha lá, para que três pontos A, B e C distintos estejam alinhados, ou seja, pertençam à mesma reta, devemos ter, olha lá, observando que os triângulos retângulos ABD e BEC são semelhantes. Existe aqui, um lance de semelhança de triângulos. Vocês lembram disso daí? Dois triângulos, para serem semelhantes, eles têm que ter o mesmo ângulo, tá certo? E os lados, eles vão formar uma proporção, que é essa igualdade entre razões aqui. Ele pegou aqui, BE, que é a base desse daqui, né? Que é essa distância, essa diferença entre x de C e x de B, tudo que eu tô falando tá escrito aqui embaixo, dividido por AD, que é a distância x de B, subtraído, né, a diferença para a distância de x de A. Tá aqui, um dividido pelo outro, tá certo? Ele fez essa comparação, a base de um com a base do outro, a altura de um com a altura de outro. Lembrando que ser semelhante não significa que eles têm os tamanhos iguais. Significa que eles têm as medidas dos ângulos iguais e formam uma proporção. Tá certo? Desenvolvendo essa expressão, lembrando que a gente faz aqui uma multiplicação, né, cruzada. Olha lá, y de B menos y de A. Ele está dividindo, ele vai lá para cima, multiplicando, tá aqui, tá certo? Vocês não tem que fazer isso daqui, a gente só está tentando entender da onde que sai, né, essa formulinha, né? Por que o determinante tem que ser igual a zero? Por conta disso daqui, Ele desenvolve a fórmula igual a zero, beleza? Essa última expressão pode ser escrita sob a forma de um determinante. Então, se hoje vocês aplicam um determinante para chegar lá, antigamente o cara ele tinha que chegar a essa conclusão, desenvolver isso tudo para verificar realmente se é igual a zero. Tá certo? Olha lá. Desse modo, verificamos que se três pontos distintos são colineares, então o determinante deles, né, tem que ser igual a zero. Exemplo 1. Verifique se os pontos são colineares. Primeiramente, construímos o determinante. Calculando o valor do determinante, temos o determinante é igual a zero? Sim, concluímos que eles são colineares. Então, basicamente é isso. Você vai colocar os três pontos, lembrando que a ordem aqui das linhas, ela não altera o teu determinante. Você pode pegar o menos 3 e o 11 e colocar aqui embaixo. Tá? Esse 0 e menos 2, colocar lá em cima. Então, você pode trocar essa ordem aqui tranquilamente. Você vai efetuar o determinante, você pode aplicar a regra de Sarros, se você quiser. Coloca as duas colunas, né? Você vai repetir aqui a direita, multiplica aqui as diagonais principais, as diagonais secundárias, lembrando de trocar o sinal. A gente fez um monte dessa daí na última aula, né? Olha lá. Exemplo 2, verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Então, você vai colocar os três pontos, a última coluna é sempre 1, resolve o determinante. Nesse caso aqui a gente conclui que o determinante é menos 5. Como o determinante é diferente de zero, concluímos que A, B e C não são colineares, ou seja, eles não fazem parte da mesma reta. Beleza? Determinar o valor de A para que os pontos sejam vértices de um triângulo. A gente tem que pensar, né? Para ser triângulo, posso ter eles alinhados? Não. Para ser triângulo, eles não podem ser colineares. Então aqui a gente já vai pensar o contrário.
o meu determinante ele tem que ser diferente de zero. Essa daqui eu não cheguei a resolver ela toda não. Eu só coloquei isso daqui. Tá certo? Porque eu vou fazer uns exemplos mais para frente. Beleza? Então a condição aqui é uma questão de lógica. Para ser triângulo, para estar formando um triângulo, eu não posso ter os 3 pontos alinhados. É uma questão de lógica, né? Então os 3 não podem estar alinhados. Bebi uma água aqui. Vocês podem reparar que eu tô com o nariz entupido, que eu fiquei gripado, cara, esses dias. Então tá horrível pra eu gravar vídeo aqui. Vocês desculpem qualquer coisa. 4. Determina o valor de m de modo que os pontos pertençam a uma mesma reta. Então, para pertencer a uma mesma reta, o determinante tem que ser igual a zero. Eles têm que estar alinhados. Beleza? Repito, todo o processo é sempre igual, né? Você repete as 2 primeiras colunas na direita, você vai multiplicar as diagonais principais e as diagonais secundárias, trocando o sinal da secundária, igual a zero no final. Por quê? Tem que estar alinhado, é o que ele falou. Beleza? No final você conclui que o m é igual a 4. Portanto, para que os pontos dados acima pertençam a uma mesma reta, devemos ter o m igual a 4. 5. Sabendo que P, A e B são colineares simultaneamente ao mesmo tempo, tá bom, pessoal? Calcular A e B. Vamos lá. Para que os pontos P, A e B estejam alinhados, devemos ter, de novo, determinante igual a zero. Por que eu tenho determinante 1 e determinante 2? Eu tenho 2 retas aqui, né? 2 retas, entre aspas. Né? Eu vou ter 2 contas e todos eles têm que estar alinhados ao mesmo tempo. Então o que eu faço? Eu coloco o A e o B. Repara, ó, A e B que eu quero, né? Que é o P. Olha o P aqui de novo, né? Monto meu determinante igual a zero. Cheguei a uma equação. Faço a mesma coisa com o outro. A e B. Ó, menos 2 e 1, ó. Menos 2 e 1 do C. Esse cara aqui é o meu ponto D. A. Ponto B. Ponto C. Ponto D. Tá certo? Monto meu determinante, cheguei a uma outra equação. Se eu tenho 2 equações com 2 incógnitas, eu monto um sistema. Tá certo? Resolvo o sistema, cheguei ao ponto A e ao ponto não, né? Ao valor de A e ao valor de B. Tá certo? Exercíciozinhos propostos para a gente trabalhar um pouco mais isso daí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho para vocês vão pausar o vídeo, vocês vão tentar fazer esses exercícios e o meu próximo slide aqui já vem com as respostas, tá certo? Então faz isso daí para você treinar um pouquinho também. Pausa o vídeo, tenta fazer. Aí eu vou lá e passo pro próximo vídeo, o próximo slide. Falou? Então passando. Olha lá. A letra A, a letra B. Todos eles são iguais. Você vai montar o determinante e você vai resolver. Se for igual a zero, está alinhado. Se não for igual a zero, não estão alinhados. Próxima, questão 2. Mesma coisa, tá? O bom disso daqui é que os exercícios são muito fáceis, tá? Então os pontos, eles são colineares. Dessa vez ele está te afirmando. Então você tem certeza que o determinante é igual a zero. Você tem uma incógnita ali no meio, você vai colocar a incógnita como se fosse um número qualquer. Tá certo? Então mais uma vez aí dando um tempo para você. Você vai pausar o vídeo e tentar fazer. Seguindo. Tá certo? O determinante tem que ser igual a zero. Beleza? Faltou colocar uma barra aqui, tá, pessoal? A barra tá aqui, tá? Essa barra não é pra sair aqui, não. Ela tá aqui, ó. Do lado do 1, da coluna do 1. Tá? Essa aqui é a repetição. Essa barra ela tem que estar aqui. 3, ó. Mais uma vez. Seja P o ponto de interseção da reta R com o eixo das ordenadas. Qual é o eixo das ordenadas? É o eixo Y, né?
Sendo R a reta determinada pelos pontos A e B, calcule as coordenadas do ponto P. Então pensa um pouquinho. Pulando para o próximo vídeo. Ó, mais uma vez, tá? Essa barra do determinante ela tem que estar aqui do lado do 1. Beleza? Desconsidera essa barra aqui, ela tem que estar aqui. Ó. Então, como P está sob o eixo das ordenadas, então será na forma, olha lá, 0y. Por quê? Está batendo em cima do y, ele está cortando o eixo y. Então ele é 0 no x e y no P. No y. Porque é o ponto y. Tá certo? Então, pelo enunciado, temos que A, B e P são colineares. É uma reta que corta o eixo y. Olha o ponto P ali, ó. 0 e y. Se ele não falasse para você que tá cortando o eixo das ordenadas, você ia colocar x e y aqui. Você não sabe qual é a coordenada do x. E você ia acabar ficando com duas incógnitas no final. Não ia dar para resolver. 4. A gente tem que pensar o seguinte. Tudo no enunciado tem um motivo, tem um porquê, né? Tenta fazer. Eu passar. Ó. Não tem nem muito o que comentar, né? Porque são muito parecidos. É a mesma coisa aqui, né? Todas essas fórmulas aqui saiu errado, tá? Essa coluna aqui, ela tem que estar aqui, né? Essa barra tem que estar do lado da coluna do 1. Tá certo? Isso aqui é porque está se repetindo as duas primeiras colunas. Eu sempre resolvo pela regra de Sarros. Muito parecido com aquele outro exemplo que eu dei lá em cima, né? Olha 5. Mais uma vez, pausa o vídeo aí. Vamos para a próxima. Olha lá. Questão igualzinha lá de cima, né? Questão 6. Questão interessante, né? Olha lá. Tá certo? Mediana. Mais especificamente, né, falando aí da mediana do triângulo, o que é mediana? A mediana é o segmento de reta que liga o vértice até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. A gente fez um exercício desse na aula passada. Ponto médio divide ao meio. E quando eu uno... Ficou estranho, né? Quando eu uno. Quando eu traço essas três medianas, eu chego no baricentro, que é esse ponto G, tá? O centro de gravidade do meu triângulo. Tem uma fórmula para a gente chegar nela. Olha lá. G é o baricentro, é o ponto de encontro das medianas do triângulo. As coordenadas de G, x de G, y de G. Muito fácil, né? Só você somar os 3 e divide por 3 no x. Soma os 3 e divide por 3 no y. É uma formulinha aí que é bom a gente ter isso daí gravado, né? Exemplo. Dado um triângulo de vértices, calcular o seu baricentro. Se eu já sei essa fórmula, eu posso aplicá-la direto, ó, ao y. Pronto, muito fácil. Se eu não soubesse essa fórmula, o que eu ia ter que fazer? Eu ia calcular esse ponto médio aqui. Eu ia ter que calcular esse ponto médio. Eu ia ter que calcular esse ponto médio. Ver essa distância. Tá certo? E ia ter que aplicar a fórmula que se aprende, acho que lá no 8º ano. Eu nem lembro direito dessa fórmula. Eu estou muito tempo sem ver. Eu sei que essa distância aqui, ela é 1/3 dessa distância total. Então eu tenho 1/3 aqui para baixo e 2/3 para cima. É mó doideira. Então olha como é que isso daqui resume muito o nosso trabalho, tá? Beleza? Isso aí cai muito vestibular. Aplicação de alinhamentos, olha lá. Como é que é o alinhamento. Isso aqui a gente já viu pra caramba, né? Exemplo 1. Ó, os pontos são colineares para que esteja
sobre o eixo das abscissas, lembrando que o eixo das abscissas é o eixo X. Quanto valem? A gente fez um exemplo lá em cima muito parecido com esse, né? Então, ó, lá era o eixo das ordenadas, então era 0 e y. Aqui vai ser x e 0. Só que ao invés de chamar de x, estou chamando de a. Tá certo? Mesma coisa, ó. Então, mais uma vez eu aconselho você, pausa o vídeo, tenta resolver. Tentou resolver? Confere a resposta, ó. E desculpa se nesse vídeo eu tô falando menos, que eu tô com a garganta bem baleada da gripe. Então a gente tem aqui outra aplicação, né, para poder achar a área do triângulo. Então a gente tem aqui a área do triângulo a partir, né, dos vértices. Você já tem aqui os vértices. Você calcula o determinante e divide por 2 em módulo, tá bom? Para achar a área. Então se eu não soubesse disso aqui, o que eu ia ter que fazer para achar a área? Eu ia ter que calcular a base, a altura, multiplica e depois divide por 2. Então se eu sei dessa fórmula aqui, vai me resumir um trabalhão. Tá bom? Exemplo da aplicação da fórmula que a gente acabou de ver aqui, né? O determinante dividido por 2. Olha lá. O porquê, né? Que é isso daí. Na verdade, você calcula que a área do quadrado e você subtrai essas 3. Você fica com a área do triângulo. Beleza? Outra maneira de resolver a determinante, ó. Multiplica, multiplica. Lembra que é secundária que a gente inverte sinal no final, né? Só dividir por 2, vocês podem ver que dá a mesma área. Tá certo? E aqui tem uns exercíciozinhos. Esses exercícios eu vou fazer numa próxima aula. Tá bom? Mas eu vou deixar aí pra vocês verem, ó. Tem aqui um gabarito, ó. Processo. Tá certo? Mas a resolução a gente vai estar fazendo junto aí depois. Você pausa o vídeo aí e tenta fazer. Essa daqui eu acho que foi a única que eu não coloquei. Beleza, pessoal? Videozinho aí mais curtinho, tá? Deixa eu voltar aqui pra ter alguma coisa. Se desculpa aí se eu tô falando pouco. Mas é porque hoje eu tô bem ruinzinho mesmo. Então para gravar tá sinistro. Falou, pessoal? Então tem bastante exercício aí. Se eu fosse colocar aqui a resolução dos exercícios, esse vídeo ia passar para mais de 1 hora. Tá certo? Então eu espero que vocês realmente aí tentem fazer. Porque matemática a gente só aprende fazendo. Tá? Se você não fazer e não tentar, você não vai aprender nunca, só olhando. Falou? Então um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, saúde e fui.